É, a primeira questão para você ter vamos dizer assim, determinadas atividades econômicas na Amazônia é planejamento e aquilo que a gente falou da praia, estabelecer como é que aquele espaço vai ser usado. Quem vai e quem é responsável por quê? Porque quando você não tem, quando todo mundo é responsável por tudo, ninguém é responsável por nada. Olá, tudo bem? Esse aqui é o Direito Ambiental na Prática, podcast e canal no YouTube focado para debater o direito ambiental de forma aplicada e temas relevantes para os estudiosos e aqueles que atuam com direito ambiental. Não só advogados, não só operadores do direito, mas todo e qualquer profissional que precise se debruçar com a ciência jurídica ambiental. E hoje nós temos a honra de contar com um dos maiores nomes do direito ambiental brasileiro. Você aí que está na graduação, está estudando direito ambiental, com certeza, o nome do professor Paulo de Bessa, junto com o professor Ed Milaré, junto com o professor Paulo Afonso e o professor Fiorilo, com toda certeza, é a sua bibliografia básica obrigatória no estudo aí dentro do seu semestre em direito ambiental. E ele está com a gente aqui hoje. Mas antes da gente começar, antes do professor Paulo falar um pouquinho dele, não esquece de dar o teu like aqui, deixar o teu joinha aqui no canal, te inscrever aqui se você não está inscrito, ainda não está inscrita. Também, claro, compartilhar esse vídeo com que ele possa gerar valor. O tema é muito relevante. E, claro, ativar o sininho para você ficar ciente sempre quando tiver vídeo novo aqui no canal e no podcast. Lembrando que nós estamos no YouTube e também nos principais agregadores do podcast disponíveis. Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon. Então, você aí tem diversas plataformas para ouvir o direito ambiental na prática. E, como eu disse, hoje a gente tem a honra de estar com o professor Paulo de Bessa Antunes, que vai falar com a gente sobre meio ambiente e soberania, um tema profundo, um tema relevante, um tema que todo e qualquer profissional da área do direito que atue com direito ambiental deveria emergir também dentro dessas perspectivas. Mas antes da gente entrar dentro do tema propriamente dito, professor, diga um oi aí para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, e fale um pouco do senhor aí. Quem é o professor Paulo de Bessa? Tiago, obrigado aí, pessoal. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui rodar legal, fazer uma coisa tranquila, simples e que possa ser útil aí para vocês. Tá? Bom, o nosso amigo Tiago já deu aí o meu nome, enfim, eu estou nessa área de direito ambiental já há muitos anos, praticamente uns 35 anos, alguma coisa assim, e fui procurador da República, me aposentei, sou professor de Direito Ambiental da Unirica, Universidade Federal aqui, também sou presidente da Comissão de Direito Ambiental do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Comissão Mundial de Direito Ambiental da IUCN. Enfim, tenho aí uma atividade vasta nessa área, já escrevi muitos livros e acho que a gente está num momento aí que a gente precisa discutir muito direito ambiental, muito o contexto disso tudo, porque, de fato, nós estamos vivendo um momento difícil aí para o direito ambiental brasileiro e a gente precisa tentar esclarecer algumas coisas aí que estão mal enjambradas, estão mal definidas e, assim, e o nosso público aqui é amplo, né? A gente não deve falar só para profissionais, mas também para as pessoas do povo aí poderem entender um pouco como é que isso tudo funciona. Tá? Então é mais ou menos isso aí. Se ficou faltando alguma coisa, você fala que a gente acrescenta aí. O senhor tem o seu manual aí para mostrar para a gente? Cara, olha só, eu não estou com ele aqui agora não, mas o meu livro de direito ambiental, deixa eu ver, tem um aqui escondido. Tá aqui. Esse aqui é a edição 21, mas nós já estamos indo para 23. Sim, o senhor não deixou eu comprar, né, agora o 21, esses tempos, que já estava chegando. Eu inclusive estou pensando em fazer uma reformulação nele, que eu acho que vai ser uma reformulação interessante, que é o seguinte: ao mesmo tempo que a gente vai diminuir um pouco o livro em termos de tamanho, porque acaba que fica um livro muito caro, então os estudantes também têm dificuldade de comprar, mas nós vamos aumentar o conteúdo, pode parecer assim estranho, né? Mas realmente nós vamos conseguir fazer isso porque eu estou inserindo muitos links para artigos que eu tenho na internet, vídeos no YouTube, e também está uma coisa que eu estou fazendo bastante,
que é trabalhar com vários casos para que os alunos possam resolver dentro das salas de aula, entendeu? Ter situações assim complexas de direito, de maneira que a gente saia assim, os alunos se assim, também esse meu livro é um livro que tem muitos anos, né? Ele já vai, se eu considerar uma outra editora que ele teve e tal, nós estaremos indo para 25 edições. Então, 25 edições é um livro com 30 anos. Então, a gente precisa realmente dar uma modificada e tal. Acho importante entender que uma coisa com 30 anos precisa mudar um pouco. Eu acho que vai ficar legal. Assim. Uma oxigenada, acho que provavelmente vai ser na 24ª edição, que é uma coisa trabalhosa. Legal, professor. Só reiterando, o professor já falou pra gente que a 22ª edição aí tá para sair, mas se tiver interesse já saiu, vai sair a 23. É verdade, a 23ª, então se tiver interesse aí na 22ª, o link tá aqui na descrição para você no YouTube, para que você possa adquirir o livro aí, tá? E eu recomendo. Tá, recomendo o livro do professor Bessa, é um livro que eu utilizo ali desde a graduação. O professor Bessa já me acompanha há muito tempo. Professor, então vamos lá. O professor hoje vai conversar com a gente sobre essa relação entre meio ambiente e soberania. E como o professor mesmo já afirmou, nosso público é vasto, professor. E, claro, aproveitando que o senhor está aqui conosco, né, e de doutrinador, né, autor de manual, referência para a gente busca alguns conceitos que parecem até serem básicos, mas ouvido do senhor, o conceito é muito importante. Então, já que a gente vai trabalhar essa relação de meio ambiente e soberania, antes da gente conversar, vamos contextualizar principalmente os nossos graduandos que, enfim, quando a gente afirmou que estava aqui com você, o pessoal da faculdade ficou bem alvoroçado, né, das faculdades que nos seguem. Ô senhor, tá? Eu gostaria que o senhor fizesse a conceituação de meio ambiente básica, né, que o senhor faz no seu manual, e a conceituação de soberania, e posteriormente fizesse esse primeiro link para que a gente pudesse começar essa conversa. E o senhor fica à vontade aí de falar. Tranquilo, Thiago. Assim, é muito difícil a gente fazer um conceito do meio ambiente. Assim, eu acho que uma definição muito simples, e que é uma boa definição, era o que o Einstein dava para o meio ambiente. Então, ele diz o seguinte: o meio ambiente é tudo aquilo que não sou eu. Então, isso é a ideia de meio ambiente, porque o que acontece? A gente tem que... Uma coisa é a natureza, lá o passarinho, a árvore, o jacaré, mas isso não chega a ser o meio ambiente, porque o meio ambiente é quando você tem isso tudo, mais o ser humano ali no meio. Então, isso é que vai gerar esse conceito aí que a gente tem de meio ambiente, né? E aí, existe uma polêmica muito grande com relação a essa área de Amazônia, essa coisa toda. Querem internacionalizar a Amazônia, e a Amazônia brasileira, não sei o quê. Isso tudo é uma discussão assim, muito, muito mal colocada. Porque, em primeiro lugar, é o seguinte: a Amazônia já é internacional, tem 9 países na Amazônia. Então, a gente não pode dizer que, né, a Amazônia é brasileira. Não, existe uma Amazônia brasileira, existe uma Amazônia que congrega vários países, inclusive há uma organização internacional que é sede em Brasília, chamada Organização do Tratado Amazônico. Então, essa cuida desse negócio. Bom, e aí, o que acontece? Desde que quando começou a descolonização da África e da Ásia, lá na década de 60 do século passado, a gente não pode esquecer que aqueles países africanos e os países da Ásia que eram colônias, eles em geral eram países exportadores de matéria-prima. O Brasil, de certa maneira, é um país exportador do que se chama hoje de commodities, né? Quando eu estudei na escola era matéria-prima, hoje é commodities. Sim, é commodity. Mas, então, o que aconteceu? Quando esses países fizeram a independência, eles sempre proclamaram a seguinte questão: a soberania sobre os seus recursos naturais. Então, que esses países, eles tinham direito ao usufruto usufruto dos benefícios daqueles recursos naturais. E lembra que quando eles eram colônia, quem usufruía dos recursos naturais eram as metrópoles. Então, mudou isso. Esse é um conceito que entrou em todos os tratados internacionais que o Brasil assinou. Então, todos esses tratados está dito que o Brasil ou os países têm a soberania sobre seus recursos naturais. Então, o que significa isso? Significa que devem tratar esses recursos naturais de acordo com a sua legislação própria, com a sua legislação interna. Então, esse é um primeiro quadro.
Bom, mas aí, o que acontece? O conceito moderno de soberania não é um conceito do seguinte: bom, eu sou soberano, o recurso natural é meu, eu faço dele o que eu quero. Tá? Esse é um conceito que não os acordos multilaterais ambientais, né, os tratados, as convenções, mesmo as declarações, cada um vai ter uma força diferente dentro do direito, né? As declarações, tipo Declaração do Rio, Declaração de Estocolmo, essas têm força de direito costumeiro dentro do direito internacional, né? Já os tratados e convenções, eles são obrigatórios, né? Os países são obrigados a seguir. O que está dito lá? Que os países todos do mundo inteiro têm responsabilidade com o meio ambiente do mundo inteiro. Mas essas responsabilidades são comuns, porém diferenciadas. Então, o que isso significa? A principal responsabilidade, por exemplo, com a Amazônia, é dos países que estão na bacia amazônica. Não é da Inglaterra, da China, da Suécia, da Tanzânia, da África do Sul, é desse país. Então, agora, esses países não podem, a partir desse conceito de soberania, olha, vou tacar fogo nisso tudo aqui porque é meu. Não, há uma preocupação mundial. Então, qual é a ideia que esses tratados eles procuram passar, ainda que não consigam ser, vamos dizer assim, implementados da maneira que deveriam? Ainda há um déficit de implementação. É que todos os países também têm que contribuir, inclusive financeiramente, para ajudar essa manutenção. Então, é essa a ideia aí do que a gente estava falando, e é importante mesmo o dia a dia da advocacia, porque, por exemplo, é muito comum quem está numa atividade de advogado, seja atuando em defesa de uma organização não governamental, seja atuando em defesa de uma empresa, ou do Ministério Público, ou de uma comunidade indígena, ou quilombola, ou qualquer coisa, é comum, de repente aparece lá, alguém cita a Declaração do Rio, alguém cita a Declaração de Estocolmo. Isso tem um valor dentro do direito, é esse valor de direito costumeiro, né? Então, isso é importante a gente estar atento, porque uma característica que vai diferenciar o direito ambiental de outras áreas do direito é que há muita influência do direito internacional no direito ambiental. Tá? Essas convenções, grandes convenções quadro, tipo a Convenção de Mudanças Climáticas, Convenção da Diversidade Biológica, elas pedem que haja uma legislação interna organizando aquilo tudo. É mais ou menos essa ideia aí. Legal. Professor, e aí já pegando o gancho que você falou, e aí a gente consegue extrair ali princípios como uma doutrina chama princípio da cooperação internacional, entre as partes, dentro dessa parte de formulação de políticas públicas que se encaixem. Ao mesmo ponto, quando a gente vai estudar o conceito de soberania, quando a gente estuda lá em ED, em Interesse Geral do Estado, como uma prerrogativa, né, uma prerrogativa ali daquele Estado, daquela nação, dentro desse ponto, esse exercício de soberania, ao mesmo tempo havendo essa obrigação de cooperação, considerando, né, a obliquidade do meio e também de possíveis danos, como estabelecer um ordenamento jurídico, políticas públicas, entendendo que os recursos ambientais que aqui estão devem proporcionar o desenvolvimento socioeconômico sustentável da nação, mas entendendo que como eu vou utilizar, ele vai reverberar lá fora. Como eu posso alinhar esse ordenamento jurídico dentro de perspectivas internas para que ele possa atender os instrumentos internacionais, mas sendo fático, sendo viável, sendo prático, de fato não seja só uma norma ali que ela acaba sendo inócua na sua aplicabilidade? Eu acho assim, a gente tem que perceber que a proteção do meio ambiente é uma coisa complexa, é uma coisa difícil, não é uma atividade banal. E eu acho que assim, a principal questão que a gente tem quando a gente fala de um conflito ambiental são visões diferentes de uso. Então você tem, assim, um exemplo simples, vamos dizer que você está numa praia, você quer ir numa praia,
Então tem um sujeito na praia que quer jogar futebol. Tem uma outra pessoa na praia que quer ficar com um bebê pequeno tomando banho lá, ou de rio ou de mar. Já tem um outro que quer jogar vôlei. Tem mais um quarto que quer fazer surf. Tem um que quer nadar. Todos esses usos são legítimos. Mas se isso for acontecer ao mesmo tempo, a praia vai virar uma bagunça, né? Ninguém vai conseguir se organizar. Então, você tem que estabelecer quais são os usos prioritários e quando. Por exemplo, a gente está vendo agora essa discussão sobre garimpo, né? Garimpo na lei para legalizar garimpo, não sei o que e tal. Toda a atividade de mineração, ela é impossível na Amazônia? Não, ela é possível na Amazônia. Já se sabe que há muito minério, é possível que você faça mineração. Só que eu não posso fazer uma mineração na Amazônia de qualquer maneira. Existe um exemplo aí que ainda que haja crítica e tal, mas eu considero que é um bom exemplo se a gente fizer um custo-benefício, fizer uma análise custo-benefício. O exemplo, por exemplo, de Carajás é um exemplo bem razoável a mina de Carajás está protegida pela Floresta Nacional, né? Claro que sempre há crítica, sempre há coisas que poderiam ser melhores, mas isso é possível. Agora, por quê? Porque ali tem há uma responsabilidade clara de alguém, né? No caso a empresa que gere lá essa mina, ela tem uma responsabilidade clara, ela deve ser cobrada pelo que ela faz ou pelo que ela deixa de fazer, mas está claro, essa atividade muito difusa numa área como a Amazônia, ela não tem como dar certo, ela não tem como funcionar, porque você não pode simplesmente sair sem planos de recomposição, sem planos de controle, determinado material que você usa, você não tem como fazer isso. Então, a primeira questão para você ter vamos dizer assim, determinadas atividades econômicas na Amazônia é planejamento e aquilo que a gente falou da praia, estabelecer como é que aquele espaço vai ser usado. Quem é responsável por quê? Porque quando todo mundo é responsável por tudo, ninguém é responsável por nada. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender. Claro que quando a gente fala em utilizar biodiversidade, utilizar recursos naturais, até para biotecnologia, etc., isso precisa de muito investimento, né? Isso não é uma coisa banal, embora na Amazônia existam instituições científicas prestigiadas, como, por exemplo, o Instituto Geld, que é um ponto de pesquisa científica relevante. Então, esses institutos, né, tipo Evandro Chagas, que pesquisa doenças tropicais, esse pessoal todo tem que ser muito financiado para que eles possam, na atividade deles, começar a gerar frutos econômicos e tal para a Amazônia. Porque há uma outra questão também que a gente esquece dentro da Amazônia, mas tem que ser tratada adequadamente, é que a Amazônia não é só floresta. A Amazônia também tem muitas cidades, né? Algumas cidades, assim, eu fui à cidade, acho que da Ituba, né? No Pará. É uma cidade muito precária, ela evidentemente precisa de muitos recursos de saneamento, etc. Então, isso nós também temos que ver esses problemas, né? Como resolver esses problemas urbanos dentro da Amazônia, porque se você tiver também uma área urbana descontrolada, isso acaba que prejudica também a própria floresta amazônica, Rio Amazonas, flora, fauna, etc., etc. Então, isso vamos dizer assim, as questões de soberania envolvem isso tudo. É uma visão errada a gente achar que a Amazônia é só mata, é só floresta. Não, ele também tem a área urbana, a gente precisa atender, precisa ver a situação dessas populações ribeirinhas, que realmente é uma situação muito difícil. Quem conhece a Amazônia sabe, é uma situação muito difícil, assim como dos povos indígenas e tal. Então, a grande dificuldade é como... aí voltamos lá para aquele exemplo da praia.
como organizar lá aquela praia para que alguém possa jogar o futebol, o outro possa nadar, a mamãe possa passear com a criança dentro do mesmo espaço. Claro que o espaço é muito grande e tal, mas precisa, eu acho que falta um grande debate assim entre essas partes todas, né? E principalmente quem é da própria Amazônia, porque vem muito palpiteiro também de fora para dizer bobagem, para conseguir organizar isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Acho que os estados podem usar mais as suas competências legislativas, entendeu? Ver as realidades de cada estado, dentro de, obviamente, um grande quadro nacional, porque o que acontece? Na verdade, a gente tem o nosso sistema de competências concorrentes, ali do artigo 24, assim, cá para nós que ninguém nos ouça. O Brasil inteiro está ouvindo. Não dá, aquele sistema é um sistema confuso, não dá para entender nada daquilo, vamos combinar. Né? Sim, então, o que acontece? Nós copiamos aquele modelo da Alemanha, mas nós esquecemos de acompanhar como é que a Constituição da Alemanha estava evoluindo. E a Constituição da Alemanha mudou aquele sistema. Aquele sistema não é mais o sistema alemão. Né? O sistema lá agora, como é que ele funciona? Quando a União ela pode exercer a competência toda, se ela assim entender. E em alguns casos da competência concorrente, os estados foram excluídos, né? Lá eles chamam de Länder, eles foram excluídos. E nós precisamos de alguma coisa assim, porque e aí o que a Corte Constitucional da Alemanha entendeu? Como é que ela estabeleceu esse quadro? Ela disse assim, olha, existe um padrão mínimo de proteção ambiental na Alemanha, o padrão mínimo é este, quem quiser proteger mais, pode proteger mais. Tá? Então foi isso que nós precisamos, então, prestigiar a legislação dos estados, mas dentro dessa visão. Quer dizer, nós temos um padrão mínimo de proteção, que vale para o país inteiro, porque o cara que está no Pará e tem tanto direito ao meio ambiente quanto o cara que está no Ceará. Então, eu não posso, lá no Ceará, a situação ambiental é pior do que a do Pará e tal, embora, obviamente, seja um ecossistema diferente, latitudes diferentes, longitudes diferentes, mas alguma coisa de comum a gente tem. Então, prestigiar essa legislação dos estados dentro desse parâmetro e, vamos dizer assim, que essa legislação, dentro de um princípio do direito ambiental, ela também seja participativa, porque o que acontece? Quando o Brasil for membro da Convenção 69, até um projeto tramitando aí pelo Congresso do Brasil se retirar da Convenção 169. Eu acho errado. A Convenção 69 da OIT, só para contextualizar. Eu acho errado. Sim. Eu acho errado, eu acho que deve continuar. Mas o que diz lá a Convenção 69? Que quando você tem projetos administrativos ou projetos legislativos, as populações tradicionais têm que ser ouvidas. Mas isso dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Democracia é uma coisa que dá trabalho. Democracia é trabalhosa. Mas é melhor uma democracia trabalhosa do que uma ditadura fácil. Então, temos que fazer esse exercício de conversar, de chegar a pontos de vista. Então, esse é o quadro e, na minha opinião, a gente precisa avançar. E isso tem consequências práticas, porque, principalmente, quem exerce advocacia ambiental na região amazônica, que é o caso aí seu e de outros amigos que eu tenho, pessoas que gozam da minha profunda admiração e respeito, todo dia aparece lá uma questão de Convenção 69, uma questão de população ribeirinha que pede para ser ouvida. Isso é diário, né? Isso é uma coisa que acontece todo dia. Eu agora mesmo vou, se tudo der certo, semana que vem, vou para os Estados Unidos fazer uma palestra numa universidade exatamente sobre essas questões do direito aplicável aos povos indígenas no Brasil, como é que isso se vincula com o direito ambiental. Esse é um tema muito relevante e vocês aí na Amazônia, vamos dizer, estão no coração da confusão. Então, sim, é como o professor, né, meu conterrâneo aqui, o professor Jorge Alex Atias, certa vez eu
ouvi falar, esse debate precisa ser feito com muita calma e principalmente com muita técnica, né? Com muita técnica, para que tudo possa correr dentro da legalidade e os direitos de todos possam ser consecutivos. Professor, e a gente percebe, né, que o debate sobre a soberania, ele tem um buraco bem mais embaixo e muito mais doméstico do que a gente imagina. E dentro desse ponto, sem, claro, fugir do direito internacional, mas debatendo, como o senhor trouxe, a questão das competências e o exercício das competências. De fato, o artigo 24 da Constituição, principalmente os seus parágrafos ali, são bem confusos, né? E para quem é professor, eu sou professor tanto de graduação como o senhor, e especialização, e também para concurso público, explicar essa metodologia dentro do direito ambiental, principalmente quando a gente vai falar da situação quando a norma estadual é mais benéfica ao meio ambiente e tudo mais, causa uma confusão, né, que a gente vai ter uma relativização ali do parágrafo 3º, né, do artigo 24. Mas enfim, esse nem é o foco, só para reforçar o quanto ele é de fato, ele é confuso. Mas, considerando que existe esse clamor, né, os extra países, né, que compõem a Amazônia como um todo, mas dentro de um globo, né, e muito se fala da Amazônia, pulmão do mundo e tudo mais, de fato algumas coisas certas, outras coisas bem impróprias tecnicamente falando, mas enfim, elas existem e correm o mundo inteiro. Mas o senhor, dentro da sua perspectiva, o senhor verifica algumas reverberâncias dentro do nosso ordenamento, da nossa jurisprudência, por exemplo, o medo ou então o receio do Brasil ser visto de uma determinada maneira, sofrer algum tipo de embargo, então termos decisões excessivamente protecionistas em alguns casos, né? Outros momentos, por exemplo, ou então a União, em determinados pontos chegando até violar o Pacto Federativo, então cerceando os estados no exercício de sua competência, em determinados pontos, e mais ainda os municípios. O senhor falou aí da conurbação urbana dentro da perspectiva que tem que haver essa homeostase, né, entre a floresta, entre os diversos ecossistemas que existem na Amazônia. O próprio Código Florestal reconhece que existem 3 biomas na Amazônia, né? Pelo menos ali, floresta, cerrado e os campos gerais. Então, que esses biomas eles possam convergir com o crescimento e adensamento urbano. Os municípios vão precisar exercer sua competência também. Então, desse ponto, dentro dessa perspectiva, essa situação em que o Brasil precisa exercer a soberania, exercer um ânimo protetivo, ter uma norma protetiva, um judiciário que protege a Amazônia. O senhor verifica ali que a gente, em determinados momentos, chega em momentos excessivos protecionistas na jurisprudência, e o senhor acha que as competências dos estados, principalmente na Amazônia e nos municípios, elas acabam sendo cerceadas devido a este argumento também de proteção da Amazônia? Tiago, aí a gente tem uma situação assim delicada, porque, veja só, não há dúvida. Quer dizer, o que acontece? O Brasil ele criou uma federação de 3 níveis. Né? Então, nós temos os estados, a União, quer dizer, a União não é propriamente um ente federal, mas tem uma competência, e os municípios. Então, temos 3 níveis de capacidade. Porque, veja, aí voltando àquele tema da confusão, no artigo 23, que é o da competência concorrente, portanto, competência comum e, portanto, competência administrativa, está dito lá que o município defende o meio ambiente, né? Ele tem uma competência, combater a poluição, tarará, tarará. Quando você vai para o artigo 24, o município não está lá. Mas, caramba, se o município tem a obrigação legal de combater a poluição, de defender o meio ambiente, é lógico que ele tem que fazer isso com as leis dele. Né? Ele tem que ter as leis próprias porque ele é um ente federado. Então, o que acaba acontecendo, voltando para aquilo que a gente tinha falado, que o negócio é uma confusão, o que acaba acontecendo é que o município tem competência legislativa. Né? Bom, aí é que tem um ponto que a gente tem uma dificuldade. Porque o que acontece? Como eu tinha falado aqui antes, nós temos, vamos dizer assim, um padrão mínimo de proteção ambiental a valer no país inteiro. Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é que os municípios, a partir de determinadas pressões locais, muitas vezes até pressões locais ilegítimas, legislam
de uma maneira que é inteiramente contrária ao que, vamos dizer assim, o sistema normativo como um todo, ele fala. Nós tivemos um caso agora, que foi a Justiça Federal, anulou umas licenças para garimpo concedida aí no município do Pará e tal. Cara, não há nenhuma lei no Brasil que autorize um município a conceder licença para garimpo. Então, isso é uma coisa claramente errada. Então, o que me parece? O ato foi nulo. Então, a questão foi mais o ato é completamente nulo. Então, veja, o que acontece? Esse é o grande drama, porque aqui nós temos, quando todos os municípios eles são iguais. Ou seja, o município, digamos, de São Paulo, ou de Belém, ou de Manaus, ele tem a mesma competência do que o município de Rio das Flores, que é o município aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Ou de Bom Jesus de Itabapoana, que são municípios pequenos. Então, é óbvio que, a ter essa competência de 3 níveis, eu teria que ter uma diferença entre esses municípios. Não dá para botar tudo dentro do mesmo saco. E com detalhe, lembra que quando apareceu a Constituição de 88, era muito fácil fazer município. Depois mudou. Houve uma alteração. Então saíram se criar municípios aí a 3x4. E o que aconteceu? Fez com que muita da legislação municipal fosse uma legislação realmente de afrouxamento excessivo de padrões de qualidade. A gente está vendo, por exemplo, uma discussão que está surgindo agora e que tem a ver com aquecimento global, tratados internacionais, soberania do país, essa coisa toda, que foi a alteração no Código Florestal, quer dizer, que não é Código Florestal, mas na Lei 2.651, que a gente chama de Código Florestal, com relação ao problema dos municípios. Né, dos municípios fazerem área de preservação permanente urbana, Lei 12.245 de 2021, agora no final de 2021. Se você me perguntar assim, mas professor, o senhor acha que um lugar que está completamente construído, que passa uma rua, tem sentido um terreno não poder construir porque ele está, digamos, a 20 metros de um rio e não a 30? E no caso da Amazônia é muito mais, porque os rios são sempre largos aí. Eu vou dizer não. Mares. Né? Eu vou dizer não, é claro que não, tá certo? Então, o que acontece? Eu acho que uma coisa são áreas que já estão ocupadas. Então, numa área que está ocupada... Perdeu a função de APP. Que as pessoas já estão lá, que tem rua, e tem um ou outro terreno vazio, não tem sentido você chegar para aquele cara e dizer o seguinte, olha, constrói atrás, você foge daquele alinhamento de todo mundo. Esse é um ponto que a gente precisa, de fato, levar atenção. Mas nas áreas novas, não é? Eu acho que manter o padrão que o código trata é bastante razoável. Porque o que acontece? Essa legislação, nenhum de nós aqui também, tirando os nossos alunos que estão acompanhando, ninguém aqui é criança. Para imaginar que essa legislação foi feita para proteger mais o meio ambiente. Não é essa a intenção. Basta ver quem é que votou a favor do quê. Né? Se fizer a lista, não nos cabe ter essa ingenuidade. Né? A gente tem que perceber isso. Agora, é lógico que se a gente pegar determinados locais, já estão totalmente construídos, etc., nós precisamos entender isso, né? O ideal é que a gente, infelizmente, se ocupa muita margem de rio no Brasil, né? Se ocupa muito morro, né? E o que a gente tem visto, inclusive na própria Amazônia, agora são chuvas que fazem alagamentos enormes, etc., com um monte de mortes e tal. E nós não podemos simplesmente fazer de conta que nada disso está acontecendo, porque os dados que nós temos hoje aí mostram que, de fato, existe esse problema de elevações de maré, o clima está meio maluco, então você tem muito calor, muito frio, essa coisa toda. Então, a gente precisa estar atento para isso. Por quê? Uma outra coisa importante do direito ambiental, e que muitas vezes a gente esquece, direito ambiental é finalístico. Então, ele, além de ser finalístico, ele é um direito tutelar.
Então, nós não podemos perder essa noção, né? Qual é a finalidade dele? É proteger o meio ambiente, obviamente compatibilizando com a saúde humana e as atividades econômicas. Mas se você está num momento que é duvidoso, se você está num momento que é incerto, qual é o interesse prevalecente, aí a natureza tutelada, o direito vai dizer o seguinte, olha, dá um tempo porque aqui eu preciso proteger o ambiente. Então, essas questões, e essa é a dificuldade do advogado no dia a dia, porque também a gente precisa entender uma coisa, Tiago, que eu sei que você entende, porque você é dos bons advogados. Uma coisa é você defender cliente num caso concreto que você tem. Você está fazendo a defesa e tal. Outra coisa completamente diferente é quando você vai discutir o direito em tese, o direito como instrumento. Não dá para misturar. Senão a pessoa cai numa coisa que chama-se de desonestidade intelectual. Né? Você precisa ter essa capacidade de discernir. Não, aqui eu estou defendendo esse interesse e tal, vou fazer isso da melhor maneira possível, da maneira correta e decente. Dentro dos limites que não me leve à temeridade da tutela, da busca do interesse do cliente, isso é verdade. Entendeu? Então a gente tem essa questão para ver, porque senão você acaba que vira uma consciência de aluguel. O advogado não é uma consciência de aluguel. Ao contrário, precisa ser muito firme, muito rígida, né? E assim, a sua fala foi muito importante, e claro, toda ela, mas contextualizando aqui pro que eu vivo, né? E porque eu advogo também, mas assim, isso é uma realidade em todo o Brasil, mas na Amazônia ela fica acabando sendo mais efusiva, né, que as cidades importantes, por exemplo, no Pará e no Amazonas, elas crescem na beira do rio. Belém foi assim, mas a gente vai falar Tucuruí, onde tem a usina hidrelétrica. Eu devo estar indo para lá agora na próxima semana. Justamente como falar sobre uma situação envolvendo a APP, e você tem um município que cresceu na margem de Igarapé. E o contexto socioeconômico daquele município, eles dependem daqueles empreendimentos que estão ali na margem daquele igarapé. E o igarapé que começou a ser ocupado há décadas atrás. Então, será que é plausível você chegar ali, eu vou tirar daqui supermercado, shopping? Não. Ou será que é plausível eu trazer aqui uma alternativa? Porque assim, ninguém está dizendo assim, olha, então fica, né? Às vezes a gente diz, olha, perdeu a função ecológica. Thiago, deixa eu te interromper, veja só, eu não vejo no debate, a não ser posições extremadas, eu não vejo no debate, vamos tirar tudo que está aí. Isso. Tá certo? Até porque isso seria inviável. Do ponto de vista econômico, o custo disso seria extraordinário. Eu acho que o debate está o seguinte, é óbvio que nós temos situação de extremo risco, né? Isso a lei, inclusive, manda que você... essas pessoas que se encontram em situação de extremo risco, a lei manda que você procure dar uma solução adequada para ela, né? Eu acho que isso tem que ser uma coisa também de convencimento, né? Se eu vou tirar uma pessoa de uma situação de risco, eu não posso colocá-la em outra situação de risco ou num local que o sujeito vai ter dificuldade para chegar no trabalho, que ele vai pagar um aluguel que ele não tem condição de pagar. Isso tudo tem que ser programas sociais bem construídos, né, para poder fazer isso. Né? Então, essa é uma situação. Eu não vejo isso nesse debate, sei que em alguns lugares determinados... Ele existe. Determinados profissionais do direito têm levado essa situação que me parecem inapropriada, porque você não muda também uma cidade da noite para o dia, nem por canetada de juiz. Isso é uma coisa muito mais complexa do que isso. Outra coisa, eu acho o seguinte, em áreas novas, não tem por que você cometer erros antigos. Então, eu acho que são duas situações, tá, que a gente precisa entender como administrar isso. Por exemplo, se você pegar o caso que eu conheço bem, que é o caso do Rio de Janeiro, né? Então, muito bem. Eu moro no bairro da Lagoa, né? Moro assim de frente para a Lagoa. Se a gente for aplicar o que seria a APP, tudo que está em volta da Lagoa estaria no APP. Então, veja, não tem como você simplesmente vai dizer o seguinte, olha, tira esses prédios todos daí, isso não é real, certo? E acho até o seguinte, esse tipo de comportamento ele coloca o debate ambiental num nível muito baixo.
tá? Ele coloca o debate ambiental num nível muito rasteiro e que prejudica o debate ambiental. Tá? Qual é a solução? Muito ferro e fogo, não é isso, professor? 880? O direito ambiental não é isso. E essa dificuldade, tanto para lá como para cá, essa é a dificuldade de entender o direito ambiental, porque também tem um pessoal da motosserra. Ao mesmo tempo que tem um pessoal do não faz nada, tem um pessoal da motosserra. A gente conseguir estar nesse meio com soluções inteligentes, pragmáticas, que consigam resolver os problemas, essa que é a grande dificuldade, porque a gente não pode simplesmente destruir o patrimônio ambiental que a gente tem. E, por outro lado, eu não posso também, cidades que estão construídas, o Brasil não tem nem recurso para fazer isso. Ele não tem recurso econômico. Se fosse possível, ele não tem recurso econômico. Como é que você vai resolver esses casos? Os casos extremos, obviamente, você vai ter que tirar as populações que estão em risco, risco de saúde, risco de perder patrimônio, etc., mas sempre de uma maneira dialógica, não é? E onde for necessário, obra de engenharia, porque é o que você tem que fazer, obra de engenharia, e evitar novas ocupações como essa. Eu acho que essa é a questão que a gente precisa ter claro na cabeça. Tá? Isso está ligado com aquecimento global, tratado internacional, soberania, isso tudo está no mesmo pacote. Né? Então, assim, a gente já percebe que a soberania, ela é algo assim, quando a gente estuda, a gente imagina logo assim, que é algo muito tangente, não é um ente federativo de fato, propriamente dito, mas a União. E a gente percebe ali que ela é uma simbiose entre todos os entes federativos, dentro dos níveis da federação. E dentro da perspectiva do próprio exercício das competências administrativas. Um ponto, e saindo um pouco só da Amazônia, mas aí entrando todos os outros biomas brasileiros, né? A gente tem ali uma mega biodiversidade no Brasil que precisa ser protegida e em todos os pontos, todos os olhares, né? Se a gente for olhar ali para um olhar extremamente como preservacionista, é importante, um olhar desenvolvimentista é importante. E dentro desse ponto, professor, já entrando num cunho, qual é o nosso papel? Eu falo nosso papel do direito, tá? Nosso papel para que possamos fomentar investimentos, porque é importante entrar investimentos, entrar aqui recursos para que possamos desenvolver tecnologia, para que possamos desenvolver atividades empreendedoras que empreguem, mas também empreguem pessoas, mas também empreguem tecnologia sustentável, possamos trazer um agronegócio ainda mais sustentável para a nossa região. Então, qual é o nosso papel enquanto direito para poder fomentar isso? Porque somos nós, quando eu falo nós, o direito, que vamos garantir segurança jurídica para as pessoas operem aqui. Não podemos, como já falamos aqui, não, vem para cá que a gente quer dinheiro, que a gente quer desenvolver, porque isso aqui a gente já passou por isso dentro da nossa história recente, e não dá. Já viu que o resultado é nefasto. Mas como fomentar que esse recurso entre, que eu tenha empreendedorismo sustentável aqui, garantir segurança jurídica a esse empreendedor, ao mesmo tempo que eu vou garantir e exercer o rigor de uma legislação ambiental que precisa proteger o meio ambiente e punir aqueles que, de fato, a violam, a degradam. Eu acho assim, aí tem uma questão que é o conceito de desenvolvimento. Porque se a gente não tiver um conceito de desenvolvimento que seja comum, consensual, essa é uma discussão que não vai terminar nunca. Essa discussão não vai terminar nunca, porque o que acontece? O direito, e principalmente o direito ambiental, ele é a expressão de uma política. Então, nós temos uma política nacional do meio ambiente, é possível interpretações variadas dessa política? Sim. Mas há um limite para essa interpretação variada. Essa interpretação, quer dizer, os governos eles podem dar características à política nacional do meio ambiente. Eles podem prestigiar mais esse aspecto, prestigiar mais o outro, mas ele não pode descaracterizar a política, porque senão você estaria mudando a política, tá? Que está numa lei, então você tem que mudar a lei. Então o que acontece?
Na questão da Amazônia, por exemplo, existe gado na Amazônia, ok. Mas a produtividade é baixa desse gado na Amazônia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tentar melhorar essa produtividade. Para quê? Para você não precisar de novas áreas. Você tem que usar as áreas degradadas que já existem, que é uma quantidade boa, embora também justiça se faça. O bioma mais ameaçado do Brasil é a Mata Atlântica. E é lógico. Por quê? Porque é o lugar que tem mais gente. Né? É o lugar que tem mais gente, o lugar que tem mais atividade econômica, é o bioma que sofre mais. Né? Com isso não se está dizendo que a Amazônia não sofre também, mas nem o Pantanal. O Pantanal, o Cerrado, por exemplo, sofre muita pressão. Então, assim, você precisa usar as áreas degradadas que você tem, aumentar a produtividade do local. A outra coisa que me parece importante também é quando você tem determinadas atividades, mesmo atividades madeireiras, atividades extrativistas, etc., você precisa fazer aquilo que se chama de agregar valor. Então, se você vai, se a Amazônia vende madeira, o ideal é que ela começasse a vender móveis também, porque isso ela consegue mais recurso, que ela começasse a desenvolver esse tipo de atividade, porque senão ela vai ser sempre uma atividade meramente extrativista e vai deixar pouca coisa. Extrativista o Brasil foi desde o começo, o Brasil sempre foi extrativista. Nós temos que deixar de ser extrativista e acrescentar outras coisas. Então as frutas... Senão a gente vai voltar porque a gente falou no início, professor, que eu poderia responder. A gente vai continuar só mudando o nome, matéria-prima, commodity, depois vai outro nome. Então nós temos que começar a fazer essas coisas. Então se você tem açaí, não basta você vender o açaí, não, então vamos dar um tratamento para açaí, fazer o que for, vender e tentar industrializar esse produto. O que você vai gerar? Mais renda, você vai gerar mais emprego. E uma questão importante, não que é errado dizer que a miséria é que polui. Isso é errado dizer, porque a gente sabe que as pessoas que têm mais recursos consomem mais recursos ambientais do que os que têm menos renda. Mas se você gera mais renda, você gera menos pressão no ambiente, porque também a consciência ambiental, ela também, de alguma maneira, é produto da renda. Não é à toa que a Suécia, a Noruega, a Holanda são países com altíssima consciência ambiental. São vários fatores, mas um fator importantíssimo é que o sujeito não está preocupado com o que ele vai comer amanhã. Ele sabe que amanhã ele vai comer, então ele pode ter outro tipo de preocupação. Então, isso nós precisamos também ter capacidade de incorporar essas populações em atividades lucrativas, mas que tem que ultrapassar o simplesmente chegar e cortar. Porque o cortar, nós estamos cortando há 500 anos e continuamos patinando. Né? Os meus pais, eles têm uma fala que parece ser bem utilitarista, né? Hoje só meu pai e minha mãe faleceram, infelizmente, devido ao Covid, mas parece ser muito utilitarista. Também, por aqui, também tivemos problemas dessa natureza. Sim, faz parte, a gente tem agora só que seguir a vida, né? E assim, né, professor? Então, assim, eles têm uma fala que no início parecia muito dura, hoje eu entendo, e ela se aplica ao nosso caso. Eles dizem o seguinte: olha, meu filho, se não tiver prato na mesa, os boletos não tiverem pagos, não tem amor. Então, é justamente isso. Se eu tenho uma região como a Amazônia, passa com pobre, passando necessidade, um empreendedor, ou então um empregado ali, passando uma situação de extrema incerteza, a pressão vai ao meio ambiente. Eu acabo sendo expurgado a uma ilegalidade, e aí é o ponto, e aí ao passo ali que eu também, as situações começam a aumentar, eu pressiono os órgãos que exercem o poder de polícia a atuar ainda mais incisivo, e eu vou ter aí uma bola de neve aumentando, e cada vez mais isso não acaba. E aí esse é o ponto, como o senhor colocava, a gente precisa criar ali um caminho, né, um trilho, para que eu possa reduzir essa pressão, pagar os boletos, botar comida na mesa, e a gente vai perceber a redução da pressão. E normalmente aquele coitado aquela pessoa com dificuldade, aquela pessoa que, enfim, está lutando aí para sobreviver, não é ele que se beneficia.
do corte ilegal, do garimpo ilegal. Não é ele que se beneficia, tem um outro cara que se beneficia que ninguém está vendo. E, por exemplo, hoje a gente já sabe que a maioria da madeira ilegal do Brasil, por exemplo, o estado do Pará tem uma quantidade forte disso, vai para São Paulo. Ou seja, é o próprio Brasil que estimula também essa coisa ilegal e tal. Então a gente tem e a gente tem que começar a levar para aí a atividade que realmente gera recursos, que é, no caso, por exemplo, de madeira, são fazer os móveis, fazer essa coisa toda. Tem que começar a fazer aí. Isso é importante. Isso vai possibilitar mais renda para a região, né? Fazer, porque também nós não vamos achar, é um pouco ingênuo, a gente vai achar que vai resolver o problema da população amazônica vendendo artesanato. Isso não vai acontecer. Sem um setor produtivo forte na região, não precisa ter um setor moderno, que seja assim, não poluente e tal, mas assim, não vai ser fazendo artesanato, vendendo cesta, que nós vamos resolver esse problema. Então, a gente tem que ter essa visão clara e regras bem definidas e fazer cumprir a regra. Exatamente, eu concordo com o senhor. Quem sou eu para chancelar, mas fico feliz em coadunar com as suas ideias. E dentro desse ponto, professor, a gente tem muitos elementos, como o fato de que a gente, de fato, precisa, de um setor produtivo forte, isso é importante, um setor produtivo sustentável, que tenha meios para poder assim ser. E eu acho também, eu vou trazer o acho mesmo, porque é uma opinião pessoal, é o momento aí de parar de ter uma sociedade 880 que cria anjos e demônios e entender que é um problema estrutural. É um problema estrutural. Que ali, eu crio o demônio, o empreendedor, e ali eu coloco numa cesta, numa vala comum todo mundo, Ao mesmo tempo ali eu crio ali quem são os bonzinhos, os maus, e não paro para pensar que existe uma estrutura que precisa ser refeita, ser repensada, que, como o senhor falou lá do início, precisa ser repensar a ideia do que é soberania, como essa soberania reflete na Amazônia, como o Pacto Federativo hoje é pensado, a repartição de competências, seja legislativas ou administrativas, ou seja, é um trabalho muito grande a ser feito. Veja só, Thiago, o que acontece? Tem uma questão aí que é importante, que é a questão do desmatamento. Então, por exemplo, hoje existe uma tese que é o desmatamento ilegal zero. Então, o governo brasileiro ele se comprometeu, em tese, até 2030, acabar com o desmatamento ilegal. Com todo respeito, isso não faz sentido, porque ninguém se compromete a acabar com o desmatamento ilegal. O desmatamento ilegal tem que ser combatido diariamente. Então, eu vou dizer, olha, daqui a 8 anos eu vou acabar com o ilegal. Quer dizer, então pode ter ilegal até lá? Isso não faz sentido. Então, o que acontece? A gente tem que ver o seguinte: existe espaço para desenvolvimento na Amazônia com a área que está desmatada hoje? Existe. É possível usar áreas degradadas, é possível você aumentar a produtividade agrícola, é possível você aumentar a produtividade pecuária, etc. Se sim, não faz sentido você desmatar mais. Tá certo? E, aparentemente, pelas informações que nós temos, é possível fazer isso. Esse discurso que você tem que desmatar mais, porque desmatar é progresso, tal, não é. Porque o que acontece? Ou certo ou errado, alguns países têm uma posição política no mundo que permitem a eles ter determinadas atitudes. Outros não têm. O Brasil é um dos países que não tem condição política, militar, econômica, de querer dizer assim, eu quero que seja assim. Então, a realidade hoje do mundo que o Brasil está colocado, qual é a realidade hoje? A realidade é que existe uma preocupação internacional com relação à Amazônia, pouco importa se essa preocupação é legítima ou ilegítima. O fato é que ela existe e o Brasil precisa entender que ele pode se beneficiar dessa preocupação. Como? Com determinadas políticas que ele pode implementar, veio implementando durante algum tempo. O melhor exemplo disso
é o chamado Fundo Amazônia, que tem lá US$ 1 bilhão. Para que era usado o dinheiro do Fundo Amazônia? Ah, não, o dinheiro do Fundo Amazônia era de onde? Não é verdade. Se você entrar no site do BNDES, lá tem toda a despesa do Fundo Amazônia, ele era utilizado especialmente para financiar governos, fiscalização, etc. Etc. Tem lá US$ 1 bilhão parado. Então, isso ajudaria muito. Por quê? Porque o Estado brasileiro hoje tem dificuldade financeira. Né? Ele é um Estado que assim, tem muito déficit. Então, isso é que a gente precisa pensar e entender que o capital ambiental que o Brasil tem é a sua grande arma nessa arena internacional. Sempre que o Brasil se colocou numa posição de defesa do seu capital ambiental, ele obteve algumas vantagens, talvez pudesse ter obtido mais, ok? Mas ele obteve algumas vantagens com relação a isso. Quando ele sai dessa política de proteção do seu capital ambiental, ele se isola de um movimento que é internacional, porque o Brasil sempre teve uma posição internacional simpática. Né? A partir da década de 70, com a Conferência de Estocolmo, em 1972, e a Constituição da Secretaria Especial do Meio Ambiente no Brasil, em 73, o Brasil veio paulatinamente construindo uma estrutura, veio paulatinamente assumindo uma posição de liderança nessas questões ambientais, e nós não podemos simplesmente pegar isso e jogar no lixo. Esse é o ponto. Esse é um ativo que o país tem, que ele não pode largar de uma hora para outra. Sim, é a minha opinião. Com certeza. Não, com certeza, eu concordo ali. E aí eu faço uma pergunta um pouco até capciosa, professor, mas é assim, esse ativo ele foi construído, né, e ele foi construído ao longo do tempo, com coisas boas e coisas ruins, mas foi construído de fato, e a meu ver, com mais coisas boas do que ruins, em termos normativos, e falta implementação, mas assim, ele foi construído também, ele é oriundo de uma primeira imagem negativa que se ficou, né, a partir de 72. Então, assim, o senhor não verifica que este resquício de receio de voltar a ter aquela imagem lá de 72, também o senhor citou aqui a exploração mineral, enfim, no segunda metade do século passado aqui na região amazônica, você acha que existe um resquício, às vezes, de voltar a ter essa imagem? Diversos momentos. E eu não estou falando Tiago, estou falando geral. Quer dizer, que eu acho o seguinte, eu acho que hoje existe uma tendência forte que, inclusive, se espalha no meio jurídico. Eu acho que ela está crescendo no meio jurídico, porque isso é reflexo de questões gerais do país. Existe uma tendência forte de tentar voltar à política ambiental da década de 70. E quando a gente... Delfim Neto ali... porque veja, o que aconteceu na política ambiental da década de 70, se a gente parar para pensar? Houve uma série de incentivos para a Amazônia, que eram incentivos para cortar, eram incentivos para desmatar. E essa visão, aí veio a história da Transamazônica, veio a história da Perimetral Norte, aquela política de uma terra sem homens para homens sem terras, não sei o quê. Então, isso ocupar tudo... para não entregar. Isso, integrar para não entregar, isso tudo, essa visão da década de 70, ela está voltando, mas essa visão não funcionou. Porque existe uma outra coisa também curiosa, e é curioso porque às vezes isso pega até jovens. Veja, na década de 70, o cara que nasceu em 1970, ele tem hoje 52 anos. Tem pessoas que têm, vamos dizer, 45 anos, que querem voltar para uma política que ele ouviu falar, mas ele não tem a menor noção do que era. Então, essa nostalgia com um passado que as pessoas não conhecem, e que foi um passado difícil, doloroso, muitas populações indígenas foram massacradas, foram desalojadas de suas terras, etc. Então, isso tudo
hoje não funciona mais por vários motivos. E um motivo, assim, decisivo, é que a Constituição brasileira não permite. Ou certo ou errado, a nossa Constituição é essa que está aí, e ela não permite isso. Né? No meu modo de ver, ainda bem, mas ela não permite, não tem como voltar. Né? Porque hoje a ideia que a Constituição traz... E detalhe, olha que coisa curiosa. Eu fiz um estudo recente e vi a seguinte coisa. 2/3 de todas as constituições do mundo tratam de meio ambiente. E, vamos dizer assim, a primeira Constituição que tratou do meio ambiente e relacionada à saúde humana, algumas outras, haviam 2 ou 3 antes que faziam isso, mas não com relação à saúde humana, só meio ambiente. Suíça e mais 1 ou 2. Foi a Constituição Portuguesa do ano 1976. De lá para... Então, foi a primeira. De lá para cá, 2/3 das constituições do mundo, ou seja, 149 constituições no mundo, tratam desse problema ambiental. Ou seja, não tem como voltar para trás. Esse é um fato. Essa é uma coisa que não dá para pensar de outra maneira. E ver que foi em pouco tempo, porque se a gente pensar em termos de mundo, história da humanidade, 40 anos não é nada. Né? Então houve uma verdadeira revolução dessa questão ambiental. E propriamente, se a gente for falar em evolução normativa também, 40 anos não é nada. Isso. E houve uma evolução normativa. Você já tem, por exemplo, vários dentro países... de um direito que é novo, né? O direito que é novo. Você tem vários países, por exemplo, que têm tribunais ambientais. Que já existem países com tribunais ambientais. Então, agora, isso incomoda muita gente. Esse movimento incomoda muita gente. Mas esse é o mundo moderno. Esse é o mundo moderno. Nós não podemos voltar a querer viver na década de 70. Isso não funciona, mas já era. Acabou. Né? Enfim, é assim. Como vocês falavam antes da gente começar a gravar, né? O senhor está falando sobre a oxigenação, né? Do seu livro. Não, o senhor já gravou, né? Isso, falando sobre oxigenação e adequação do seu livro a parâmetros que o senhor considera, né, atuais. Isso serve para o setor produtivo também. Então, vamos oxigenar, vamos trazer mais. E é esse que é um ponto importante. E tem visto esse movimento aqui na Amazônia. Aí, Tiago, é que entra o papel do advogado. Isso. Qual é o papel do advogado? É ajudar nessa oxigenação. É dizer o seguinte, olha, o direito hoje, ele diz isso. O direito hoje é assim. Então você precisa fazer dessa maneira. Você precisa fazer audiências públicas, você precisa ouvir a população. Aquilo que se chama de licença social para operar. Você precisa ter essa, porque é assim que funciona. Agora, democracia dá trabalho. Democracia dá trabalho. Tem que sentar, tem que conversar, tem que convencer. Isso é democracia. Principalmente uma democracia bebê como a nossa, né? Que nem maturou, não viveu nada, né? E é verdade. É isso. Legal. Professor, já pra gente partir, a gente já tá com mais de 1 hora de podcast. Agora, toda vez que eu lhe chamo para conversar, eu sempre lhe peço isso, né? E o seu conselho de acorde de 1 hora mais cedo eu aplico já desde a primeira vez que a gente conversou. Mas assim, e é verdade, né? E assim, hoje, às vezes eu acordo até cedo demais, hoje eu acordei 3h30 da manhã. Mas tá bom, assim, isso aí eu gostei de ver. Mas assim, porque senão tem muita coisa para fazer. Então, melhor acordar mais cedo do que não dormir ou então ficar mais tarde. Mas eu queria que o senhor levasse aí para os nossos ouvintes, principalmente nossos ouvintes, nossos espectadores aí no YouTube, nossos inscritos, seu conselho, principalmente para o advogado, principalmente para aquele que quer advogar. Nós temos aí peritos, graduandos, mas para aquele que está pensando na advocacia ambiental, qual é o seu conselho? E agora anotem aí, porque agora quem vai dar o conselho, né? Vocês, nessa sequência aí, para quem está seguindo a sequência, o último conselho que vocês vão receber do professor Talden, né? Agora vocês vão receber um conselho do professor Bessa. Anotem aí, gravem. Eu acho o seguinte, gente, assim, o negócio da conselho fosse bom, a gente vendia, não dava, mas
É uma mentoria, sugestão, professor. a minha sugestão é o seguinte, quer dizer, primeiro tem que estudar bastante, eu acho que tem que ler. Quem quiser trabalhar nessa área ambiental precisa ter uma mente aberta para entender essas coisas que são, vamos dizer assim, periféricas, que não são propriamente jurídicas, né? Entender como é que isso funciona. E acho assim, ninguém consegue trabalhar em área ambiental a sério, ser um bom advogado da área, ou advogado, ou enfim, um profissional da área do meio ambiente, né? Se não gostar de meio ambiente. Então você precisa, isso é uma coisa que eu vejo assim, com até uma certa tristeza, porque quando eu comecei nessa coisa de meio ambiente, as pessoas que começavam todas gostavam de meio ambiente, era gente que gostava de fazer acampamento, fazer trilha fazer na montanhismo, mata. né? Entendeu? Então isso tudo a gente precisa ter. A gente precisa ter vamos dizer assim, essa paixão pela natureza, por proteger a natureza, não é? E isso não quer dizer que você vai ser um alucinado, que não vai poder nem cortar grama, não quer dizer nada disso, mas você sabe que você trabalha numa área de um direito que é tutelar, que é finalístico, e é importante que você tenha essa pegada até para poder orientar melhor o seu cliente. Exatamente. Porque o importante do advogado, e aí eu acho que o conselho está aí, não é dizer o que o cliente quer ouvir, mas o que ele precisa ouvir. Esse é o ponto. Esse é o ponto principal. Porque se você vai dizer o que o cliente quer ouvir, você virou uma consciência de aluguel. E o advogado não é uma consciência de aluguel. O advogado é alguém que vai defender uma pessoa, defender uma ideia e aconselhar o seu cliente a cumprir a lei. Né? Essa é a obrigação. E assim, né, professor, a gente que está ali na lida, o senhor também veio do Ministério Público e hoje na advocacia já há um bom tempo, escreve e a gente sabe, né, quem está no dia a dia sabe que é uma linha muito tênue entre você ter uma tese, né, fundamentada no direito ambiental e ela se tornar temerária. É um estalar de dedos e ela perder todo o fundamento. Então, você precisa estar sempre muito atenta, estudando muito, se atualizando muito e dá trabalho. Basta observar ali a minha cabeça e a do professor Bessa aqui, ó, dá trabalho aqui, né, e a gente custa um pouquinho ali a entender, mas é uma área boa, é uma área legal, é uma área que instiga muito e tem campo. E tá carente. Não tem, né? É bacana, tem muita coisa para fazer. Legal. Então, professor, muito obrigado. Aqui chegamos aí a 1 hora de podcast. Conversar com o senhor é sempre um prazer. Tá lembrando, gente, que os links para você adquirir principalmente o manual do professor Bessa, que já me acompanha aí, eu estudei Direito Ambiental na faculdade lá em 2007, né? Estava me acompanhando desde então ali. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Professor, o estudo que o senhor mencionou, eu fiquei bastante interessado. Ele está publicado? Depois eu te mando um link. Tá, mande o link. Eu te mando o link, tá? Se for possível, a gente disponibilizar aqui pro pessoal. Existe uma Suzuki Foundation, que é uma fundação canadense, SUZUKI Foundation. Ela tem lá essa análise toda das constituições e essa incorporação do meio ambiente. Trabalhos bem interessantes. Legal, mande aí para a gente disponibilizar para o pessoal do nosso podcast. Então, ó, nós tivemos oportunidades aqui de conversar e ouvir o professor Paulo de Bessa. Esperamos que ele esteja aqui, com certeza vai estar em outras oportunidades, discutindo outros temas com a gente, dentro do seu aprofundamento. E não te esquece de deixar teu like, deixar teu joinha aqui no canal, te inscrever aqui no canal, seguir o podcast, estamos nos principais agregadores. Ativa o sininho para você ficar ciente sempre quando tiver vídeo novo. E o Instagram do professor Bessa, que é um Instagram muito ativo, ele sempre está publicando coisas bem legais lá, e as palestras dele. E estão aqui embaixo, tá? Estão aqui embaixo. Professor Bessa aqui, além de estar... Agora está com um programa que eu gravei na TV do Senado sobre guerra e meio ambiente, bem interessante, vale a pena ver. Legal, vou colocar o link aqui embaixo também. Professor, o senhor também está presidindo a UBA, né? Isso. Legal, também. O senhor é presidente da União Brasileira de Advogados Ambientais. E
Só para ele falar também, semana que vem, dia 18, eu gravo com o nosso amigo Burman, né? E aí já vamos falar bastante do município, lá com o Burman. Então, muito obrigado, professor, mais uma vez. Não esqueça aí de deixar o like. Forte abraço, gente. Forte abraço também em nome do professor Adivando, do professor Adivando, do professor Cláudio, que são fundadores aqui do projeto junto comigo. Abraço aí para todo mundo.